Alicerces da História, que bom ter você aqui para mais uma videoaula especial, mais um simulado, nosso sexto simulado de revisão, provas anteriores. Está chegando perto a sua prova da ESA, a prova das PSECs, tem a prova do Colégio Naval chegando na área também. Temos vestibulares já encaminhando suas datas, a UERJ acabou de definir o seu vestibular já para o começo do ano que vem, então vamos ficar ligados, vamos fazer questão anterior sobre tudo quanto é concurso, desde vestibular a concurso militar, e vamos aprender um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Então, como revisão, falaremos hoje sobre a nova República Brasileira. Se você está chegando pela primeira vez ao canal, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Fábio Ribeiro, eu sou professor de História e vou tentar te ajudar aqui com um conteúdo legal sobre a história do Brasil nesse primeiro momento, depois partindo para a história geral. Então vamos lá, galera. Questão 1. A partir da redemocratização do Brasil, é possível observar mudanças econômicas significativas no país. Beleza? Entre elas letra A, exclusão de produtos agrícolas no rol das principais exportações brasileiras. B, privatização de empresas estatais em diversos setores, como os de comunicação e mineração. C, ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional. D, implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários. Eco, continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados africanos e asiáticos. Gente, deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente começar de fato. O período da nova república se inicia em 85, já no governo do José Sarney, beleza? Mas ele vai se prolongar até os dias de hoje. Por que eu paro no FHC? Porque vai ser o último vídeo aqui do canal encerrando a história do Brasil em nova república. Por quê? Depois veio o Lula com 2 mandatos, a Dilma com 1 mandato e meio, depois o Temer e hoje o Jair Bolsonaro. Só que esse período da nova república é muito extenso, então não costuma ser tão cobrado depois do Fernando Henrique Cardoso. Poucas vezes apareceu o governo Lula, e nos concursos que você está se preparando para fazer, geralmente ele não aparece. Costuma aparecer o governo Lula mais relacionado a atualidades, porque é muito recente, é de 2003 para frente. Beleza? Então nós temos aqui nesse rol da nova república Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. A gente vai brincar por várias vezes que esse período aqui é muito mais um período de vices do que de propriamente presidente. Por quê? O Sarney não foi de fato vencedor da eleição. Quem vence a eleição indireta ali em janeiro de 85 é o Tancredo Neves. O Sarney é vice dele na chapa, mas o Sarney assume porque o Tancredo fica doente e acaba depois falecendo. Então ele é, na verdade, um vice, né? O Fernando Collor de Mello assume vencendo as eleições de 89. Só que após essa vitória contundente em 89, ele que era um cara desconhecido, disse que faria diferente, que era o grande patriota da vez, mudaria todo o sistema brasileiro, acabaria com a corrupção, logo ele cai no escândalo de corrupção. Então ele vai ter um pouco mais de 2 anos de governo e vai acabar entrando o seu vice no lugar, que é o Itamar Franco. Então, outro vice na parada. Itamar Franco assume e Itamar Franco consegue, como grande destaque, desenvolver uma equipe econômica junto com o seu principal ministro da Fazenda da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, que depois vira presidente, e surge ali o Plano Real. O Plano Real é fundamental porque ele estabiliza a moeda. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre os planos de estabilização monetária. A gente já estudou cada um desses governos e a gente já viu esses planos, essas tentativas de estabilizar a nossa inflação, de diminuir o custo de vida no Brasil. Mas eu quero fazer um vídeo só falando desses planos para você também conseguir concatenar, né? Uma ideia aí de revisão também para vocês. Então nós temos Sarney, Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique, é onde eu parei. E aí a gente vai perceber com muita clareza e com muita capacidade de percepção que desde o governo Sarney, desde aqui de 1985, nós temos uma perspectiva de mudança econômica no país. Embora o Sarney não seja o primeiro grande, digamos, promovedor da abertura econômica no Brasil, ou do caráter neoliberal, mas desde o início da década de 80, o mundo passa por uma nova roupagem no que diz respeito à sua economia. A caracterização econômica neoliberal ganha força nos Estados Unidos, ganha força na Europa, principalmente na Inglaterra, e isso acaba crescendo com bastante força também para a América Latina. Então, é uma espécie de cartilha a ser seguida a partir do consenso de Washington, que chega fortemente no Brasil. Então, a partir da nova república, a partir da redemocratização, todo aquele
aquele modus operandi da nossa economia que até então era visto desde a era Vargas, que seria um Estado forte, desenvolvedor, um Estado nacional desenvolvimentista, esse modelo econômico com um Estado forte, uma hora abrindo mais ao capital estrangeiro, outra hora abrindo menos ao capital estrangeiro, mas sempre forte esse Estado, né? Esse Estado com E maiúsculo, sempre poderoso. Agora, a partir da década de 80, ele vai começar o quê? A ser criticado. Esse modelo começa a ser criticado e nós temos uma outra visão econômica. E essa outra visão econômica vai se potencializar a partir do governo Collor. O governo Collor, o governo Itamar e o governo Fernando Henrique Cardoso, mas principalmente os dois Fernandos, o Collor e o Henrique, nós temos um grande rol de medidas neoliberais na estrutura brasileira. Professor, mas, por exemplo, o Fernando Collor, ao mesmo tempo que fez medidas neoliberais, né, que deram liberdade econômica no que diz respeito à redução do Estado, defesa de um Estado mínimo, preocupado só com algumas questões, que não propriamente tudo, privatizou empresas, reduziu folha de pagamento. Ao mesmo tempo que ele fez isso, ele fez uma intervenção estatal forte quando ele confiscou poupança, sem dúvida. Sendo a mesma coisa do Itamar Franco. O plano real em si é um plano que tem uma participação estatal, embora ele seja considerado um plano liberal e também um pouco um plano até com características keynesianas, ou seja, com uma participação estatal maior. Ou seja, é um momento que, apesar do Brasil estar fortemente metido nesse rol neoliberal, a gente ainda não vê com tanta clareza essas medidas aprofundadas. Embora, gente, a partir do Collor, as privatizações passem a ser uma realidade constante na história do Brasil. Beleza? É isso que a gente tem que perceber com bastante força. Embora o Brasil, dentro da América do Sul, seja um dos países que menos privatizou. Por exemplo, nós temos ainda um sistema de ensino, basicamente, público e gratuito, em sua esfera geral. Embora, em contrapartida, grandes outros países aqui, nossos vizinhos, não têm isso ainda. Beleza? Show de bola? Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Aqui começa esse potencial de ação neoliberal no Brasil, com bastante força. Show? Tranquilo? Então, o período da Nova República vai de 85 até os dias atuais. E aqui a gente para no Fernando Henrique Cardoso, porque é o que de fato é cobrado na sua prova. Então, a questão 1 aí, ela tem como gabarito a letra B, porque ela está falando, a partir da redemocratização é possível observar mudanças econômicas significativas no país. Entre elas show, tranquilo? Privatização de empresas estatais em diversos setores, como os de comunicação e de mineração. O sistema Telebrás, por exemplo, é privatizado no governo do Fernando Henrique Cardoso, tem escândalo, acusações de corrupção, sem dúvida. A Vale, uma representação importante, privatizada também no governo do Fernando Henrique Cardoso. A CSN, também privatizada no governo do Itamar Franco. Ou seja, aquela estrutura lá herdada do Vargas, ela vai ser toda vendida para as mãos do capital privado. Beleza? Show? Fala em exclusão de produtos agrícolas do rol das exportações, o que não é verdade. Ampliação da tarifa alfandegária. Ao contrário, a gente reduz tarifa de importação para a entrada de produtos ser cada vez maior. A ideia de colocar o Brasil no primeiro mundo, essa economia globalizada, enfim. Implementação da reforma agrária sem o pagamento de indenizações. Também não, a reforma agrária é um problema no Brasil até hoje. Essa questão da indenização atrapalha muito no que diz respeito ao desenvolvimento clássico dessa reforma agrária. E letra E, que fala continuidade, começa a se voltar prioritariamente ao mercado africano e asiático, não. Nós temos uma visão muito mais congelada em relação aos norte-americanos e à Europa. Beleza? Então não pode ser. As outras letra B. Gente, vamos para 2 então, sem perder tempo. Em 1985, a inflação brasileira chegou a 235% ao ano. Para corrigir essa situação, o governo anunciou em fevereiro do ano seguinte um plano de estabilização econômica, conhecido como Plano Cruzado. Observe as afirmativas abaixo. 1, 2, 3, 4 e 5. 1. Instituição da moeda chamada real. Ele quer saber do Plano Cruzado. 2. Congelamento dos preços. 3. Gatilho salarial, determinando que os salários seriam reajustados sempre que a inflação chegasse a 20% ao mês. 4. Substituição da moeda corrente no país. O cruzeiro pelo cruzeiro novo. 5. Introdução da unidade real de valor. Galera, a maioria aí está bem errada. Vamos só entender aqui, então, o que acontece.
O Sarney, ele começa tentando controlar a moeda. A nossa inflação está muito alta. A gente herda isso do regime militar. E aí o Sarney, ele já vai colocar em prática, ó, deixa eu apagar aqui toda essa estrutura. Ó, o Sarney já vai colocar em prática alguns planos, beleza? Quais são os planos econômicos para estabilizar a moeda que são colocados pelo Sarney? Nós temos o cruzado, que o cruzado ele costuma ser dividido em cruzado 1, que é antes da eleição de 86, em fevereiro, e em novembro tem o cruzado 2, beleza? Antes e depois da eleição. O Sarney segura esse cruzado 1 máximo, congelando o preço até a eleição de 86. Né? Cruzado 1, cruzado 2, nós temos o plano Bresser, Luiz Carlos Bresser dá nome a esse plano, e nós temos o plano Verão. Tranquilo? Show? Safo. Depois, com o Collor, nós temos, geralmente, galera, a gente fala em 7 grandes planos de estabilização monetária. 7 grandes planos, desde a Nova República, desde o início, né? Aqui nós temos o Collor 1, que tinha como nome Brasil Novo, que é o plano Brasil Novo, logo no primeiro dia, no segundo dia, né, de mandato do Collor, aí em 16 de março. E aqui nós temos o Collor 2, tranquilo? Collor 1, Collor 2, 2 planos bem importantes. O Itamar Franco vai ser o responsável pelo plano real, beleza? Esse plano real é o mais bem sucedido, é o que de fato consegue conter o dragão da inflação, que colocava medo em todo mundo, queimando o nosso poder de compra. Gente, só para poder ficar bem claro, o plano cruzado 1, ele falhou, o cruzado 2 falhou, o Bresser falhou, o Verão falhou, o Collor 1 falhou, o Collor 2 falhou, e o real consegue ser melhor sucedido nessa estrutura toda. Mas o que significa falhar um plano? Significa que ele começa, inclusive, até dando resultados positivos. É o caso do plano cruzado. O plano cruzado começa com resultados positivos, mas depois de 3 meses ele já começa a mostrar uma incongruência, o governo mantém ele por mais 6 meses, e aí, depois de 9 meses de plano cruzado, fica evidente que não dá mais para manter, o governo só mantém por conta da eleição. O Collor foi a mesma coisa, né? Esses planos Collor 1, Collor 2, plano real também teve dificuldade no seu início, e depois é que ele decolou, enfim. Então, geralmente os planos eles começavam bem e caíam. O real ele começa bem, ameaça cair e volta a, de fato, estabilizar a moeda. Isso é bem interessante. O que o plano cruzado 1 estabelecia? Isso que a questão quer da gente. Está aqui, ó. Isso. Ele quer o cruzado 1 ou o plano cruzado. O que esse plano quer ali em 86? O que ele faz? Ele quer controlar a inflação fazendo o quê? Fazendo congelamento de preços, congelamento de salários, congelamento geral da economia, beleza? Mas para conter os salários, conter os preços e continuar dando um pequeno poder de compra para a população, foi criado o gatilho salarial, beleza? Gatilho salarial aqui foi criado, dando 20% de aumento para toda vez que a inflação chegasse a 20%, 20% de aumento no seu salário. Professor, se a inflação fosse 30%, aí era a negociação livre entre você e o seu empregador, beleza? Show de bola? Geralmente o empregador não dava mais do que esses 20% que estava na lei ali, no gatilho salarial. Outras regras também são criadas no plano cruzado. Nós temos essa questão de tentar estabilizar a moeda com também a venda, com o fim de algumas empresas, né? O BNH, por exemplo, terminou, foi fechado, né? Foi extinto nesse contexto, também o Banco Nacional da Habitação, enfim, são muitos detalhes importantes aqui nesse plano cruzado. Vamos ver então o que a questão quer da gente, que a gente pode se orientar melhor? Então, vamos ver o que eles botam aí pra gente. 1. Instituição da chamada real, da moeda chamada real. Não, foi no plano real. Gatilho salarial? Sim, foi criado aqui e foi mantido pelo Cruzado 2. Beleza. Substituição da moeda no país. O cruzeiro virou cruzeiro novo? Não. Aqui no plano cruzado, a moeda deixou de ser cruzeiro e passou a ser cruzado. Beleza? Aqui no plano verão surgiu o cruzado novo. Tranquilo? Show? Beleza? A gente vai sempre estar lembrando isso. E depois aqui no plano Collor, nós temos a moeda cruzado novo voltando a ser cruzeiro. E aqui no plano real nós temos o estabelecimento do cruzeiro real, da URV e depois o real. Show? Beleza? Então, a 2 está certa porque congelou o preço, a 3 está certa porque criou o gatilho, a 4 está errada porque não foi o cruzeiro novo que surgiu, e a 5 está errada porque não foi a URV que surgiu ali no plano
cruzado. Então o gabarito é 2 e 3, letra C, Charlie. Show? Galera, antes de ir para a questão 3, eu quero te pedir para curtir aqui esse nosso vídeo, em se inscrever no nosso canal se você puder, ajuda muito aqui na produção de conteúdo, porque mais gente conhece meu canal, mais gente acaba assistindo os meus vídeos, e aí eu tenho até condições financeiras melhores de mudar aqui a nossa estrutura. Eu gravo num tripé improvisado e com o celular. Minha ideia é melhorar aqui a estrutura e conseguir produzir com mais frequência. Hoje eu só tenho tempo, só tenho condição de produzir um vídeo por semana, mas eu quero continuar produzindo mais vídeos, sempre totalmente gratuito para todos vocês. Se você puder, se inscreve aí no canal, ajuda muito. Estava vendo aqui no YouTube, mais de 60% das pessoas que veem aqui os meus vídeos não são inscritas no canal. Então, se você gosta aqui do canal e vem com frequência assistir esses vídeos, se inscreve aí, porque tudo isso gera algoritmo. O seu like, o seu comentário também ajuda muito, e o seu compartilhamento com os amigos, porque dessa forma o canal fica mais conhecido e aí eu consigo produzir melhor. Valeu? Vamos lá, vamos para a questão 3. Questão 3. Em 29 de setembro de 1992, após uma sucessão de escândalos, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo contra o então presidente Fernando Collor de Mello, por vários crimes. Com o afastamento de Collor em 2 de outubro, Itamar Franco assumiu o cargo, inicialmente como interino, a partir de 29 de dezembro, quando o ex-presidente renunciou ao presidente em caráter definitivo. Seu governo iniciou-se com um amplo apoio popular e sem oposição, mas enfrentou vários problemas econômicos legados pelos governos anteriores. Assinale corretamente, né, que é a caracterização correta do governo Itamar Franco. Vamos lá. Criação de um plano de estabilização econômica que estabeleceu uma paridade entre a moeda local e o dólar. Poxa, que legal. Na letra A a gente já tem um bom indicativo aí. Realmente, o Itamar Franco é o pai do Plano Real. Professor, mas não foi o FHC. O FHC era ministro dele. Depois, na verdade, olha só a estrutura dos ministros, né? Desde 92, lá no finalzinho do governo Collor, nós tivemos, vamos ver se eu consigo lembrar, nós tivemos o Gustavo Krause, depois tivemos o Paulo Haddad, depois tivemos o Eliseu Rezende, depois tivemos o Fernando Henrique Cardoso, depois tivemos o Rubens Recupero e depois tivemos o Ciro Gomes, né? Ou seja, alguns personagens mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas todos eles tiveram ali um trabalho em prol do governo do Itamar Franco. Na verdade, o Plano Real só começa de fato com o Fernando Henrique Cardoso. Ele está assumido ali no início de 93, ele se torna o grande responsável por iniciar esse projeto. Ele em si não entendia formalmente de economia, ele no máximo o que tinha feito era dado aula de história do pensamento econômico, porque ele era um grande sociólogo, um dos grandes intelectuais que o Brasil já viu, é o FHC. Mas ele tinha a capacidade de montar muito bem essa equipe, e ele monta essa equipe. O Rubens Recupero dá continuidade, já que o FHC sai para concorrer às eleições em 94, e o Ciro Gomes fecha a série importante de consolidação do real já no governo do Itamar Franco. E depois, no governo, nos 2 mandatos do FHC, o ministro da Fazenda vai ser o Pedro Malan. Ele vai dar essa continuidade aí importante. Beleza? Então, uma das grandes medidas do Plano Real é justamente a paridade da nossa moeda, do RV, com o dólar. A RV, antes mesmo de virar real, existia o RV. A RV vigorou ali por 4 meses, entre fevereiro e julho, e ela foi fundamental para, de fato, consolidar o plano real, porque ela sempre variava de acordo com o dólar e fazia, inclusive, uma recompensação do ganho, da perda salarial que um determinado trabalhador pudesse ter. Isso é importante, é um plano que teve como destaque ser colocado aos poucos. Outra coisa, a experiência. O Plano Real ele foi colocado anos depois, 9 anos depois, lá do plano do início do governo do Sarney, quando se começou a pensar sobre um plano de estabilização monetária. Ou seja, nós temos uma grande distância, muita coisa foi aprendida. A galera aprendeu que essa parada de política de choque dá problema, porque a população não entende. E isso fere principalmente quem é mais pobre. Então, por exemplo, o que é uma política de choque? Congelar as coisas. O que é uma política de choque? Confiscar, bloquear determinados recursos em contas, como o Collor fez. Tudo isso era visto com grande horror e deveria realmente ser visto como um grande ato errado, ato ruim ali naquele contexto. E aí, o Plano Real não faz isso. O Plano Real consegue ir aos poucos, por etapas, convencendo a população
do que seria feito. E uma das grandes medidas é essa paridade entre a nossa moeda e o dólar, beleza? Outras coisas, o Plano Real ele vai ser colocado em prática a partir de uma política fiscal eficiente. Ele vai aumentar impostos, ele vai conter gastos, ele vai começar a congelar recursos de investimento do Estado, de investimento público, para que o governo tenha caixa, beleza? Isso aqui é bem importante e bem interessante. Além do mais, vai continuar privatizando, porque com privatização cria o caixa para esse cenário, beleza? Então, gabarito aí, a gente já sabe que é a letra A. Vamos só conferir. Letra B, confisco da poupança, não, isso foi o Collor. Quebra do monopólio do petróleo e das comunicações, isso, quebra do monopólio e das comunicações, foi com o FHC, no governo FHC. Show? Tranquilo? Dentro da consolidação do Plano Real, porque o FHC, já assumindo no dia 1º de janeiro de 95, consolida o Plano Real. Nós temos a D, lançamento de um conjunto de medidas com aumento de juros, com o objetivo de reduzir o déficit público. O aumento de juros é para reduzir consumo, para evitar que esse consumo se aprofunde. E a convocação de uma nova Assembleia também não. Letra A, confirmando. 3, letra A. Show de bola, galera! Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu sua depressão da inflação e das ameaças de hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Galera, uma geração inteira não votou entre 60 e 89 diretamente para presidente. Isso é muito forte, porque o último presidente eleito diretamente para a presidência foi o Jânio Quadros. O vice dele também eleito foi o João Goulart, que acabou sendo retirado em 64. Em 89, uma eleição muito forte, aquela dicotomia, aquela separação, aquela polarização clássica na história do Brasil, direita contra a esquerda, o Lula, aquele sindicalista, representando de fato a esquerda no Brasil naquele momento. O PT era visto como um partido muito radical à esquerda. A gente sabe que quando ele chegou ao poder, ele chegou com totalmente uma visão muito modificada. Do outro lado, o cara que disse que faria um governo neoliberal, que faria um governo à direita, que moralizaria os costumes, moralizaria a organização pública, a administração pública seria modificada, ele iria cobrar mais de funcionários públicos, ele faria reforma, ele iria caçar camarajás, esse é o grande Fernando Collor de Mello. Verdade, Fernando Collor de Mello foi uma figura muito caricata e construída naquele cenário ali, logo foi desmanchada. E temos um outro problema que explode, Esse texto é engraçado porque ele é de 89. Ele é de 89. Mal sabia o autor do texto que nos anos seguintes teríamos mais confusão. Então, o Brasil não é para principiantes, não é para amadores. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. A conjuntura histórica anterior é o do regime civil-militar, beleza? Dessa ditadura. Uma dessas continuidades consistiu qual foi uma grande continuidade entre a nova república e o regime militar? A representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo? Não, o bipartidarismo acabou desde o governo Figueiredo. Detenção de lideranças populares por crimes de subversão? Será que tem isso? Não, também não. A nossa Constituição, inclusive, vai garantir grande abertura econômica, civil, direitos civis, liberdades individuais. C. A presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Olha que interessante. Esse é um grande gabarito, sem dúvida nenhuma. Já vou explicar por quê. D. Prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. Acabou o ato institucional. Eco. Estabilidade da economia. Não. Pelo contrário, a economia continuava cada vez pior. A década de 80 é considerada economicamente uma década perdida. Gente, a letra C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. O próprio Sarney teve a carreira toda no regime autoritário. O Maluf teve a carreira toda no regime autoritário e continua sendo uma figura presente. O Collor, que chega ao poder, foi prefeito de Maceió graças ao regime militar. O seu pai, o grande senador Armando Melo, ele também tem uma ligação muito forte com o regime militar, com essa ditadura. Ou seja, nós temos ainda personagens políticos que são advindos, que são originários ou que foram fortalecidos no regime civil-militar brasileiro. Vamos para a questão 5 aí, galera. No dia 5 de outubro de 2008, foram comemorados
os 20 anos da promulgação da Constituição em vigor no Brasil. Entre as alternativas abaixo, a cenário é aquela que apresenta corretamente algumas características dessa Constituição. Constituição Cidadã, muito importante, 1988, durante o governo Sarney, promulgada com grande e longo debate na Assembleia Nacional Constituinte. A, denominada polaca devido à inspiração no modelo liberal norte-americano. Gente, a polaca foi a de Vargas, lá em 37. B, denominada Constituição Cidadã, garantiu o direito ao voto para analfabetos menores entre 16 e 18. Isso. Introduziu o direito de o cidadão conhecer suas informações, as informações que o governo tem sobre ele, o nome disso se chama habeas data, além de prever a possibilidade do Congresso Nacional votar projetos de leis elaborados por iniciativa popular. Muito bom, essa parece bem encaixada. Difícil ler aqui, pequenininho, cara. Quem usa óculos. Promoveu a centralização do Estado, criou a figura do presidente dos senadores vitalícios. Não, pelo contrário. O que essa Constituição dizia é que nós teríamos 5 anos de mandato e não teríamos reeleição para o Executivo. Tá? Mas o FHC mudou isso. D, denominada Constituição Cidadã devido à inspiração no fascismo. Aí parou. É letra B, né, gente? Entre outras coisas, ela também garante maiores direitos aos indígenas, tem ampliação de direitos civis, ampliação de liberdades individuais. Nós temos uma Constituição agora que vai buscar a proteção indígena, embora seja muito difícil. Temos a lei antirracismo, ou seja, temos bastante coisa nessa Constituição. O projeto do SUS, muito importante, Sistema Único de Saúde, que você usa, com certeza usa o SUS. Em algum momento você já usou o SUS. Professor, eu tenho plano de saúde. Não, cara, você usa o SUS, tá? Mesmo quem tem plano de saúde usa o SUS. Os projetos de vacinação são do SUS. Os projetos de combate à AIDS são ligados ao SUS. Pesquisas enormes são ligadas ao SUS. A própria vigilância sanitária é ligada ao SUS. Ou seja, se você vai no restaurante e esse restaurante está ali sendo fiscalizado por uma vigilância sanitária, ligação ao SUS, ou seja, o SUS é uma rede muito complexa e muito bacana. É o maior sistema único de saúde do planeta. E nunca foi tão importante quanto agora. 6. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso buscou dar continuidade à estabilização econômica iniciada com o Plano Real. Isso aí. Baseada na redução do déficit público por meio da reforma constitucional, visando a reduzir a participação do Estado na economia, e de um programa de privatizações estatais, sobretudo no setor de telecomunicações, energia e siderurgia. É correto afirmar que tais medidas tiveram como consequência, gente, grandes consequências do governo do FHC. Vamos lá. A desvalorização da moeda nacional devido às privatizações e a consequente inflação que afetou diretamente a população mais pobre, acentuando as desigualdades sociais que colocaram o país como uma das concentrações de renda mais acentuadas no mundo. Gente, a inflação ela não teve um aumento durante esse período, ela foi bem controlada. B. Controle da inflação, a redução da concentração de renda, sobretudo a ocorrência dos produtos internacionais, acabou gerando um grande número de falências de empresas nacionais, além do desemprego, principalmente no setor industrial. Opa, interessante saber, vamos continuar lendo. C. O aumento da capacidade de investimentos no país em grandes projetos de infraestrutura, como as usinas hidrelétricas Itaipu e Tucuruí, isso é lá do regime militar, lá do milagre econômico, além de renovar a malha rodoviária, também não. D. A depreciação do valor de mercado das empresas de telefonia, energia e cirurgia que precarizavam seus serviços e perderam competitividade quando comparados aos antigos modelos estatais. Não, na verdade, quando ocorreu essa privatização, principalmente na área de telecomunicações, nós tivemos um acesso maior a esses bens. O telefone, que antes era até declarado no imposto de renda, era um bem, era uma espécie de carro, era uma coisa muito valiosa, um telefone, e era raro que as pessoas tivessem, geralmente 1, 2, 3 casas na rua tinham telefone. Agora ele passa a ser cada vez mais comum, inclusive a telefonia móvel, né? Isso é bem importante. Eco. A maior eficiência no setor de serviços essenciais da indústria, como as rodovias, energia elétrica, telefonia, crescimento, aí que está. Nós não temos nada disso, nós não temos um crescimento do PIB, né, nessas circunstâncias, também não temos esse período conhecido como espetáculo do crescimento. Na verdade, a gente tem uma dificuldade, embora a nossa economia volte a crescer entre 99 e 2000, isso vai inclusive potencializar
o apagão, porque nós não tínhamos uma capacidade energética para lidar com esse crescimento, né? Além do mais, o Brasil acabou esquecendo de investir. Eu sempre digo que o governo do FHC tem dois grandes lados, tem dois grandes momentos. O primeiro mandato do FHC é muito bem encaixado, muito bem encaixado. É um mandato muito bem encaixado no que diz respeito à economia. Ele consegue colocar em prática, inclusive, alguns programas de combate à desigualdade. Ele inicia programas que mais tarde o Lula vai aprofundar, vai reestruturar e vai ampliar. Então, um gabarito aí é letra B. O controle da inflação e a redução da concentração de renda. Contudo, a concorrência dos produtos internacionais acabou gerando um grande número de falências de empresas nacionais, além do desemprego, principalmente no setor industrial. A nossa economia deu uma travada, porque alguns vão dizer que a gente focou muito no capital especulativo, outros vão dizer que foi essa entrada maciça de produtos estrangeiros que acabaram engolindo a nossa indústria. O Brasil não teve competitividade, embora a nossa competitividade estivesse crescendo, né? A gente não teve como lidar com esses produtos que chegavam, muita gente ficou desempregada e o Brasil alcançou índices históricos de desemprego naquela época. Vamos para 7. Dentre as medidas adotadas pelo governo do FHC, podemos citar o bloqueio de contas? Não. Congelamento do preço? Não. Regulação do comércio exterior e privatização? Opa! D. Criação do Bolsa Família? Não. Anúncio do Plano Real? Não. Letra C. Regulamentação do comércio exterior e privatização econômica. Galera, é fácil, tá? Fala, professor, mas tu falou que o Bolsa Família teve uma inspiração em alguns programas pequenos que a FHC tinha criado antes. Galera, inspiração. Bolsa Família, que a gente conhece hoje, que é uma cadeia muito complexa de ação, ele foi criado pelo governo do PT ali já com o Lula. Beleza? 8. Em 1993, no Brasil, anunciou-se o novo Plano de Estabilização Econômica. Lá em 93 surgiu o Plano Real. O Plano Real foi planejado e implantado no governo do presidente Safra. Essa é direta, né, gente? Itamar Franco, não tem como tu errar essa questão, Itamar Franco, beleza? Show? Olha essa questão 9 aí, grande, hein? 9. Relaciona a coluna da direita com a da esquerda, identificando situações e fatos que se referem aos presidentes em destaque em seus respectivos governos. E a seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Presidentes, tem aí Sarney, Collor, Itamar e FHC. Situações ou fatos. Vamos lá. O Brasil reatou as relações diplomáticas com Cuba, rompidas desde 64. Esse momento é o da redemocratização, é o governo Sarney, lá em 85. 1. 2. Concentração de medidas relacionadas à estabilização econômica e uma acentuada política de privatizações. Quem fez isso? Boa pergunta. 3. Foi lançado o Plano Bresser, pacote econômico que congelava preço, aumentava tarifas públicas e impostos e extinguia o abono salarial, que era o gatilho salarial. 4, quer dizer, foi implantado o Plano Real, que criava uma nova moeda, o RV, que funcionava como indexador para realizar a transição entre o Cruzeiro e o Real. Vamos para a última. Ocorreu a abertura do mercado brasileiro às importações, que pressionou a modernização da indústria nacional para concorrer com produtos estrangeiros. E aí, gente? Vamos lá? Sabe que a primeira é 1, que foi quando essas relações diplomáticas voltaram a acontecer. 2. Concentração de medidas relacionadas à estabilização econômica e uma acentuada política de privatizações. Fernando Henrique Cardoso. 4. Então é 1, 4. Vamos lá para a terceira. Foi lançado o Plano Bresser. Plano Bresser, gente, governo do Sarney, tá? É o terceiro plano do Sarney. Temos cruzado 1, cruzado 2, Bresser e Verão. Então, Sarney aí é o número 1. Então é 1, 4, 1. Vamos lá. Foi implantado o Plano Real, que criava o RV. Implantação do Plano Real e Itamar Franco. Itamar Franco é 3. Então é 1, 4, 1, 3. Ocorreu a abertura do mercado brasileiro a importações e pressionou a modernização da indústria nacional para concorrer com os produtos estrangeiros. Fernando Henrique Cardoso. Então é 1, 4, 1, 3, 2. Qual é a letra? C. Letra C. 1, 4, 1, 3, 2. Show? Beleza? Para fechar agora, na alegria, são fatores ligados às crises, à crise, na verdade, que levou ao impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Exceto, cuidado com esse exceto das provas, hein?
Ah, o escândalo da LBA, LBA, né? A Legião Brasileira de Assistência, né? Ali liderada pela Rosane Collor. Sim, tá ligado, não é uma exceção. O esquema PC Farias, sim, tesoureiro e amigo próximo, um esquema muito grande ali. A acusação da prática de extorsão e a criação de contas fantasmas, sim. O esquema de compra de votos dentro do Congresso para sua reeleição, não. Não, isso acontece, tem um escândalo que vai prejudicar o governo FHC, acusado de comprar votos com até R$200 mil na época. A gente está falando de 97, há 23 anos atrás. Imagina o que são 200 mil há 23 anos atrás. Hoje em dia já é um dinheiro considerável. Eu acho que é um dinheiro bom. Né? Ó, as reformas na casa da Dinda, acusadas de serem feitas com dinheiro de corrupção. Beleza? A exceção aí é o caso da reeleição. Todo o resto está ligado ao Fernando Collor de Mello, aí acusado de corrupção. Beleza, gente? Então, deixe seu like no canal, espero que tenha te ajudado. E muito obrigado mesmo por todo o carinho que eu recebo de todos vocês. Qualquer dúvida, pode mandar aqui para mim. E eu vou continuar fazendo lives para tirar dúvidas de vocês, fazer revisões. Tamo junto. Valeu!